A novela começou ontem à noite, quando um grupo de vereadores, liderado pelo presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, o vereador Neto do Angelim, cavou uma aproximação do Cidadania, que é o partido federado com o PSDB no Brasil, do Palácio da Cidade. Uma aproximação do Cidadania com o Palácio da Cidade. Foi frutífera, foi bem sucedida essa aproximação. Hoje, o presidente do Cidadania, aqui no Piauí, o maratonista Joaquim Saraiva, disse o seguinte a mim, que hoje o Cidadania é maior que o PSDB no Piauí, que o Cidadania é um partido pequeno, mas o PSDB é menor ainda, jogou na cara dos tucanos o fato deles não terem lançado chapa, nem para federal, nem para estadual no ano passado. Segundo o Cidadania, isso prejudicou a federação. Mostrou foto abraçado ao presidente nacional Roberto Freire. Disse que o Roberto Freire, que agora vai comandar a federação em nível nacional, pediu que ele não deixasse nenhum bolsonarista compor com a Cidadania no ano que vem. E aí, a leitura que é um recado para o grupo do ex-ministro Ciro Nogueira, que tem lá o PL, ele próprio foi um ministro importante do Bolsonaro. Aí, hoje à tarde, Joaquim Saraiva se reuniu com o secretário municipal de Finanças, com o prefeito doutor Pessoa, e fecharam essa parceria. A gente tem um registro de uma abelhinha que estava lá e mandou pra gente. Olha aí, na antessala do Admilson. Quem tá aí, Ari? Joaquim Saraiva tá ali de abelha mesmo, né? A camisa dele, polo, parece de abelha. A gente tem o Renato Berger, que estava lá, mas não levou o Joaquim. É porque havia ali uma negociação para o Cidadania ficar com a CEMEL. Sim. E ele, foi Renato ser Berger, ouvido o Renato. Isso, poderia ir para a Secretaria de Governo ou voltar para a Câmara. E o Rony Lustosa. Da articulação política do prefeito. Da articulação política. Bem, o que ficou decidido desse encontro? Ari, eu tenho uma pergunta. Pois não. O ferrão do Joaquim Saraiva ferrou o Luciano? Ferrou Luciano Nunes, Fernando Said, Silvio Mendes, todo mundo, porque ele soltou a metralhadora giratória para tudo que é canto da federação, inclusive com o PSDB e por tabela com o ex-prefeito Silvio Mendes. E aí, o resultado da reunião. Amanhã pela manhã, o Cidadania vai declarar apoio ao prefeito doutor Pessoa. Sim. Eu conversei com o Joaquim Saraiva depois da reunião, ele quis negar a princípio, mas depois admitiu. E aí ele disse, Ari, não tratamos de ocupação de espaços. Isso aí pode acontecer, deve acontecer naturalmente, mas o prefeito que vai ver depois. Mas já, a CEMEL já está ali, ó, no radar. Só que aí foi descartada. Foi descartada? Porque o Renato ficou uma fera, que eu apurei, com o fato dele perder a CEMEL. Ele até admitia perder a CEMEL, desde que ele deixasse o filho no lugar, na cadeira. E aí, bem, não, né? Não, então não ele permanecerá. Não é exatamente o que quer o prefeito, né? Exatamente. Quer acomodar um novo aliado. Isso, ele permanecerá na CEMEL. A liderança de Antônio José Lira está mantida na Câmara, porque se o Renato voltasse para a Câmara, o Antônio José saía imediatamente da Câmara, né? Antônio José permanece líder, ou seja, a derrota que o prefeito sofreu hoje na volta do semestre legislativo não deve se repetir nesta semana e na próxima. O prefeito teve um veto derrubado e o Joaquim vai declarar apoio e vai ocupar espaços a serem definidos pelo prefeito. Agora, é bem complicado, porque a federação com o PSDB vai até 2026. Está ali uma fratura exposta entre os tucanos e o Cidadania. Esse ponto é importante. Primeiro, essa foto aqui é exclusiva, né, Ari? Exclusivíssima. Foto exclusiva da reunião hoje no Palácio da Cidade, do núcleo político do prefeito. E aí, Rony Lustosa que aparece na imagem, esse núcleo político que tem também Admilson Brasil, que tem também Jeová Alencar, que estão conversando, estão negociando. E o alvo da vez é o Cidadania. E o Ari traz aqui a informação. Amanhã de manhã, o Cidadania anuncia apoio a doutor Pessoa. Só que não estamos falando só do Cidadania, porque ele está numa federação com o PSDB. É um partido único. A federação PSDB e Cidadania. Agora o Cidadania já toma uma posição. Pergunta: isso tira o PSDB da oposição, leva para a base do prefeito, doutor Pessoa? Que rumo vai dar essa adesão? Ari.
vai desgastar a imagem ainda mais do PSDB. Porque o PSDB perdeu musculatura, perdeu relevância quando deixou de lançar chapas para deputado federal e estadual. Joaquim tem razão nesse ponto. Hoje eu conversei com um tucano que pediu que eu não dissesse o nome, tucano muito relevante, que disse: Ari, foi um erro. E eu adverti, esse tucano me disse, e eu adverti. Ministro Ciro está levando o PSDB a reboque, estamos ficando como coadjuvantes e a gente vai perder relevância. Dito e feito. Ele tentou evitar que isso acontecesse, mas aconteceu. O PSDB não vai na prática, obviamente, pode ir até, se o comando for confirmado com o Joaquim Saraiva, pode ir oficialmente, mas não de fato. E o Joaquim, ele não vai à toa. Por quê? O prefeito precisa dividir os seus pré-candidatos a vereador entre republicanos, Avante. E aí o Cidadania parece mais uma opção, chapa, né? Isso, para receber 3 ou 4. Cíntia. Eu queria opinar sobre essa questão do PSDB, que o Ari falou, é exatamente isso. E há uma parte considerável do PSDB, eu acho até que é a parte que essa sua fonte integra, que achava que era uma estratégia do senador Ciro Nogueira, exatamente porque o PSDB, historicamente, sempre foi o adversário do PT aqui em Teresina. E como haveria eleições municipais, então, e sem o seu líder maior, que era o prefeito Firmino Filho, restaria ao PSDB exatamente o quê? Então, depois dessa estratégia equivocada do PSDB e do que muitos consideram que foi a estratégia do senador Ciro para abater o partido, né? Porque, assim, é verdade, o partido perdeu ainda mais a sua expressão e não conseguiu se recompor, se recuperar naquele momento em que pede realmente uma morte traumática. É claro que tudo isso impacta, mas aí o partido caiu dentro, né, caiu direto. Se por acaso foi de fato uma estratégia, uma armadilha, o partido caiu, foi lá para dentro e aí... E lembrando que esse entreguismo do PSDB foi rechaçado pela União Brasil, que não aceitou fazer a mesma coisa. A resistência de Rony Lustosa, que é a resistência de Heráclito Fortes, de não ter o partido, na eleição passada, inclusive, sem chapa. O União Brasil teve uma chapa para deputado federal, não teve para estadual, mas foi condição imposta na negociação para o União Brasil aderir a Silvio Mendes. Agora, o PSDB se entregou por inteiro e terminou agora sendo afrontado pelo Cidadania, é um partido bem menor politicamente do que o PSDB em Teresina, né? Francis Teixeira. Ananias, você lembra que assim que o Joaquim Saraiva assumiu Cidadania, nós mostramos aqui no Ciência Política a reunião dele com o vice-governador Temístocles Filho? Então, depois daquele encontro do Joaquim Saraiva, eu conversei com algumas fontes e me falaram o seguinte: o Joaquim Saraiva está oferecendo o que não tem. E eu fui questionar o presidente estadual do PSDB no Piauí e ele me confirmou que o comando da federação no estado continua do PSDB. Então, por mais que o PSDB tenha realmente perdido força, hoje é um partido nanico no Piauí, quando se considera que não tem nenhuma das 224 prefeituras, tem uma certa relevância e bem menor apenas na capital Teresina. O que o Luciano Nunes garante é que o PSDB segue com o comando da federação. E além dessa garantia do Luciano Nunes, há interesse do PSDB nacional na eleição da capital piauiense. Então, eu acredito que esse movimento é um movimento particular do Joaquim Saraiva, com alguns membros do Cidadania, mas que não tem a menor chance da federação ficar com o prefeito, doutor Pessoa. Francis? Alessio? A gente vem comentando aqui recorrentemente sobre as movimentações políticas do PT, as movimentações do Dr. Silvio, da Bárbara do Firmino, e às vezes esquece de comentar que a gente tem um candidato natural à reeleição, que é o prefeito Dr. Pessoa, que agora, chegando um pouco mais perto das eleições, ele vem se movimentando de uma forma mais intensa, mais firme, mais forte. Esse registro que o Ari trouxe representa muito bem isso. E eu acho também que está muito cedo. Como o Francis disse, é um movimento individual, na minha visão também, justamente tendo em vista essa posição do PSDB,
A gente sabe também que a Bárbara do Firmino já disse que se for disputar a Prefeitura em Teresina, quer disputar com 45, quer disputar com o PSDB, o que já coloca totalmente no campo da oposição. E a gente vê também essa movimentação individual nesse sentido, de que, apesar da Cidadania declarar amanhã esse apoio, o PSDB muito provavelmente não vai seguir esse mesmo caminho. A gente tem um exemplo muito parecido, muito próximo, que é o caso do Solidariedade, que vem se dividindo entre os dois pré-candidatos do PT e que deve acontecer, pelo menos nesse ano ainda, com o Cidadania e o PSDB também. Está configurado um racha na federação, né? E aí esse racha interessa a quem? Bem, esse racha, o Palácio de Karnak está rindo de orelha a orelha, né? E o Palácio da Cidade também. Sim, o Palácio da Cidade é ainda mais curioso, por quê? Porque os tucanos são os mais críticos em relação à gestão do doutor Pessoa. O Luciano Nunes diz, tragédia. O Fernando Said disse, vamos comparar as gestões. Então vem um federado, um partido federado, e diz, não, a gente vai ficar com o doutor Pessoa. Isso deve provocar uma raiva toda especial. E outra, você explicar durante o jogo político para o eleitor, para o teresinense, que olha, o partido que é meu federado aqui está com o prefeito, mas eu estou criticando o prefeito. Então, cria essa saia justa dentro desse bloco de oposição. Agora o Francis falou uma coisa aí, que tem gente que está vendendo o que não pode entregar, né? Vendendo entre aspas, que está prometendo, melhor dizendo, prometendo que não pode entregar. Olha, não é só um não, viu? Já ia comentar. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente e quando a disputa fica acirrada, aí é que aparece muita gente. Resta quem recebe a promessa avaliar se ela faz sentido ou não, gente. Na política não existe inocente, né? Agora o Ari traz as movimentações de agora, notícia agora, nesse momento, informação dentro do PT, as movimentações de Franzé e de Fábio Novo. Ari. Pois é, vamos começar pelo Fábio, que o evento foi agora, no finalzinho da tarde, começo da noite. O secretário estadual da Educação, Washington Bandeira, declarou apoio a Fábio Novo. Olha a quantidade de gente que ele reuniu no Blue Tree. Poxa. Muita gente, Muita né? gente, O Fábio discursou, ele também. É um evento do secretário pessoal, tá? E não é evento do Estado, não. Olha, interessante que bom separar isso, ele não né? fez Porque só gravar o vídeo, não. Ele fez logo a fez um reunião. evento, encontro com os amigos. É um evento do Washington, não é do governo. Né? Porque seria estranho até se fosse, né? Não, não é que seria estranho, seria não poderia. Seria ilegal. Não seria ilegal. Seria ilegal usar recurso público para declarar apoio a Mas qualquer ali, ó, pré-candidato. tem